Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, nasce um espaço feito para você. Bem-vindo ao Café Calls e Colo. Bem-vindos ao Café Calls e Colo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre maternidade atípica, como recomeçar e ser feliz. E a nossa super convidada, é uma honra de poder receber você, Ana Elisa. A Ana é uma super profissional, diretora de projetos numa multinacional, tem mais de 14 anos de experiência, né, nessa mesma empresa. Esposa do Léo, mãe da Amelie, né, que foi diagnosticada com a síndrome Rara. E a gente vai querer ouvir a sua história hoje, Ana. Seja muito bem-vinda e obrigada Ana, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Mas a gente quer começar falando de você. Explica pra gente um pouquinho quem é a Ana. Bom, legal. Eu tenho 38 anos, sou de Campinas mesmo, nascida em Campinas, cresci em Campinas, mudei para Jundiaí depois de casada, tenho 13 anos de casada com o Léo. Sou formada em administração de empresas, graduada em gestão de projetos, no MBA. E tô na DHL já há 14 anos. Então, a DHL foi a minha segunda empresa. Comecei na DHL pequenininha, né, como trainee, e fui crescendo. Então, hoje eu sou responsável pelo time de projetos, o time que implementa os novos negócios da DHL no Brasil. Aqui no Brasil e também sou head disso a nível Latam, né, PMO Latam. Tenho a Amelie, que é a nossa princesinha, nosso bem maior. Quantos anos a Amelie tem? A Amelie tem 5 anos e meio. E a Amelie, ela tem uma síndrome rara, que se chama síndrome de Phelan-McDermid, tá? E acho que assim, esse é um breve resumo sobre mim. Ô, Ana, a Ana profissional, assim, você sempre foi alguém que trabalhou muito. Quando é que veio a ideia da maternidade? Você sempre quis ser mãe? Como que vocês planejavam, assim, a família? Eu sempre quis, Gabi. Eu venho de uma família com mais 2 irmãos, então somos em 3. Eu sempre gostei muito de família grande, de casa cheia. Então, na minha cabeça, eu sempre soube que sim, era um sonho meu, eu gostaria de ser mãe. Inclusive, eu falo que eu queria ser mãe de 3. Ai, minha história, eu também. Até o Matheus nascer. Verdade. Eu lembro você comentar isso. E eu falava que eu queria ser mãe de 3 muito pela dinâmica da minha família, né? E de achar legal essa questão mesmo de irmãos, de família grande e tudo mais. Então, eu sempre soube. Mas eu também gosto muito de trabalhar. Sempre gostei muito do que eu faço. Eu era, e eu digo eu era mesmo porque eu acho que eu passei por uma fase de melhor equilíbrio agora, profissional e pessoal. Mas eu era workaholic. Sempre fui, né? Antes de ter a Amelie, depois isso veio, a maternidade direcionou muito uma mudança nesse sentido. E aí, por conta de ser muito workaholic, quando chegou ali a época, né? A gente casou novo, eu tinha 25 anos quando a gente casou. Então, a gente teve a oportunidade de curtir muito o casamento, a vida a 2, né? Viajar e tudo mais. E aí, nessa vida boa a 2, uma pessoa workaholic começou a dar aquela preguiça de querer ter filho. Vamos jogar pra frente. Exato, jogar pra frente. E o Léo também sempre quis. E aí, ele começou a colocar um pouquinho mais de pressão, né? Até porque, eu tava já com mais de 30 anos, 30 e poucos anos. E aí, agora, teve uma hora agora, né? que eu falei, vai, então agora vamos. E foi. Eu engravidei de primeira. Eu também. De primeira tentativa, também. assim. Foi bem rápido. Depois de um processo, é claro, né? Eu usava anticoncepcional na época, eu tirei um tempo antes o anticoncepcional, minha menstruação estava um pouco desregulada, a gente regulou. No que regulou, pum. Engravidou. A gente falou, agora vamos começar a liberar, né? Vamos tentar. Eu tinha muito medo, tem muita mulher que demora muito pra engravidar, né? Esse era o meu medo. Eu ficava pensando, eu tenho medo de demorar muito pra começar a tentar, porque vai saber quanto tempo vai demorar. Vai levar até engravidar. Então eu falei, então vamos começar já, porque se demorar um tempo aí, a gente não tem aquela pressão. Foi bem isso. E aí, que eu engravidei de primeira. Ô, Ana, e aí você engravidou, e como foi sua gestação? A minha gestação foi maravilhosa, Gabi. Assim, de verdade. Eu e o Léo falamos sobre isso, né? Ele não sabe o que aconteceu na minha gestação, mas ele fala que eu fui uma pessoa extremamente plena, feliz, tranquila. Porque quem me conhece sabe que eu sou bastante agitada, tal. E você desacelerou na gestação? Eu desacelerei e a gestação foi, assim, maravilhosa mesmo. Eu engordei muito pouco, eu não tive nenhuma intercorrência, não tive nenhum problema, não tive enjoo, não tive, assim, nada, zero. Você fez algum planejamento para a gestação? Falar, eu vou fazer isso, aquilo? Fiz tudo isso. Então, eu queria muito parto normal. Eu sempre quis isso. Na minha cabeça, eu ouvi uma frase numa série sobre gestação e tudo mais que marcou muito pra mim. Que era assim, quando você muda o começo da vida, você muda toda a vida.
Ah, que legal. Eu lembro disso Bonito. até hoje. Uhum. E aí, na minha cabeça, eu falei, eu não vou mudar o começo da vida. Eu quero parto normal. E aí, tanto é que eu falo isso pra todo mundo. Mesmo se você quer uma cesárea, espera vir a hora. Estourar uma bolsa, dar um interfere. sinal. Deixa dar um sinal. Porque é a hora que a criança tá pronta mesmo. E eu sou uma pessoa muito ativa, a Gabi conhece. Então, assim, pra mim não fazia sentido eu não participar do Ativamente nascimento da minha filha. nascimento. De eu passar passiva por aquilo. Uhum. Então, eu sempre Eu não te soube- vejo mesmo, eu vejo você super atuante. eu queria estar lá, entendeu? Sentindo a dor. A gente não sofrendo consegue dominar junto. tudo, né? Igual a gente falou Sim. no caso da Mari, que não conseguiu por uma questão fisiológica Eu queria mesmo. muito ter tido um parto normal também. E aí não rolou, porque ele tava sentado. Mas assim, Exato. eu falei que eu me frustrei muito por isso. Porque eu queria muito sentir isso, entendeu? Sentir Sim. o nascimento dele, tá lá presente. Não, deitar numa cama e acabou. Exato, a Meli acabou não vindo de um parto normal, mas falando do plano, eu queria Era muito esse. parto normal, me planejei a gestação inteira para isso, demorei muito para encontrar uma ginecologista que tivesse esse viés do parto natural, né, que fosse entrar com a cesárea realmente se ela fosse necessária. Eu não tinha Você nenhum nunca problema pensou em de ter ter um parto cesárea. em casa, não? Pensei, Pensou? pensei. Mas enfim, né? Daí você vai estudando um pouco melhor, você vai vendo algumas situações. Riscos, e graças a Deus que eu não tive a decisão de ter um parto em casa. Porque até pela situação ali, eu teria tido um problema. Se essa tivesse sido a minha escolha. Mas sim, foi uma gestação planejada. Eu fiz fisiopélvica a gestação Ah, eu também inteira. Amava. Então assim, realmente foi uma época maravilhosa. E aí a Amelie veio nascer de 41 semanas. Então, Você começou a ter dilatação? não comecei a ter. Quando deu 40 semanas, a médica falou: olha, não é legal a gente ultrapassar muito das 41 semanas. Vamos esperar mais uns dias. Se não vier nenhum sinal de contração e tudo mais, a gente vai fazer a primeira Indução. Indução do parto. aquela mais básica. Que é e o aí, comprimido lá, né? nem é o comprimido, é um que ela corta a pelinha ali, a membrana. sim, tá. Eu faz na conheço. mão Eu mesmo tenho no amigas consultório. minhas Ela que já faz o fizeram descolamento isso. da membrana, essa é a Aham. palavra. E aí foi isso que ela fez. Foi numa quinta-feira. Na madrugada de quinta para sexta, eu comecei a ter contração. Fiquei quietinha, deixei o Léo dormindo. Depois de descolar a membrana. Depois de descolar a membrana. Descolei a membrana pela manhã. Aham. E na madrugada de quinta para sexta, eu comecei a sentir contração. Esperei o Léo acordar, porque foi na madrugada, elas estavam bem desretimadas. Ele acordou, a gente falou, vamos dar uma caminhada. Caminhamos, a contração subiu, né, acelerou. A médica, eu tinha toda aquela questão de enfermeira obstétrica, delas me levarem para o hospital realmente. Doula. Eu não quis ter doula, porque a minha enfermeira obstétrica, ela também era doula. Tá. Ela tinha um tá. pouco Ela já das fazia duas esse papel. funções, e eu queria muito o Léo próximo, assim. Eu queria que ele suportasse muito também. E ele foi muito participativo também, a gestação inteira. E aí, eu comecei a ter a contração, né? Acelerou um pouquinho. Aí ela falou, olha, vai pra casa, toma um banho. Vamos ver o que acontece. Tomei o banho, a contração foi embora. Assim, murchou, desapareceu. E aí foi o dia inteiro, assim, arrastado. Aí começou a entrar aquele monte de... faz uma comida apimentada. Vai namorar. Namorar como? Com essa barriga de 41 semanas. Aquelas coisas todas. E aí deu umas 5 da tarde, eu falei, não, chega, não é possível. Que começou e agora não vai voltar. No sábado daria 41 semanas. E aí eu ia ter que ir pra uma cesárea. Aham. Isso, era sexta. Aí eu falei assim, bom, vamos pro Parque da Cidade, aqui em Jundiaí, a Gabi conhece. Vamos caminhar. Vamos de novo caminhar. E aí a gente chegou no Parque da Cidade, juro, eu não sei o que aconteceu com aquele lugar. Mas eu dei 2 passos. Na pista de caminhada começou a vir uma contração, assim, bem diferente da que tinha vindo pela manhã, né? Na madrugada e pela manhã. Muito forte, assim. Eu lembro que eu dava 2, 3 passos, eu tinha que agarrar, assim, no Léo. Que eu não Olha. conseguia andar no meio do parque. Eu falei, olha, eu acho melhor a gente voltar. Porque agora Agora tá mais vai. tenso o negócio. Aí voltamos pra casa, cheguei em casa, ela falou de novo, vai tomar banho. Ai, inferno, se essa contração diminuir esse banho de novo. Aí fui, tomei banho. Aí no banho eu comecei a sangrar. Não estourou bolsa, nada, mas sei lá, nem sei também Mas explicar. muito sangramento? Não absurdo, mas começou a descer Tá. sangue, assim, sabe? Aham. E aí eu falei pro Léo, olha... E aí eu não conseguia me segurar no banho. Eu lembro que eu não tinha espaço, assim. A contração vinha, era muito forte. Eu falei pro Léo, chama ela, porque agora tá na hora. Aí o Léo no telefone com a enfermeira, com a médica. Não, fala pra ela esperar mais um pouquinho. Daí eu comecei a dar uns gritos. Eu falei, pode vir agora! Pode vir agora, que se isso daqui não tiver no caminho, eu vou querer ir pra cesárea. Já comecei a desistir de tudo que eu planejei. É ótimo que quando Por bate a 12 dor, né? meses. Pelo amor de Deus, chama o anestesista e corta. Exato. É só chamar Aí- pelo anestesista lá. Doutor Rafael. Aí ela falou, não, tá bom,
calma, tamo indo, tal. Aí o Léo fez umas massagens, não sei o quê, um olhinho, tal. Quando ela chegou em casa, a enfermeira obstétrica, sei lá, isso devia ser umas 6:30 da tarde, nem 7 horas. Foi tudo muito rápido. Eu tava na bola, lá nos meus movimentos da bola, que é a fisiopélvica tinha ensinado, bem tranquila, eu já tava mais tranquila, eu já tava conseguindo lidar um pouco melhor com a contração. Eu entendi que ela vinha, que ela era muito forte, mas que ela passava. E aí eu respirava. E aí eu lembro que a enfermeira obstétrica, Leandra, ela é uma querida até hoje, ela chegou em casa, ela disse depois pra mim, que ela olhou pra mim e falou assim, essa menina não deve estar nem com 2, 3 dedos de dilatação. Porque eu tava muito tão de tranquila. boa. Porque eu tava muito tranquila. Aí ela falou, tá bom, vamos avaliar. Aí no que ela avaliou, ela olhou pro Léo e falou assim, bolsa, carro, agora. Eu tava com 8 centímetros já. Meu Deus. A cabeça Quase dela que ela nasce em ali. casa, né? Coroando já. A cabeça dela ali. O Léo falou, posso só tomar um banho? Porque ele ficou, coitadinho, ele ficou em volta de mim esse dia o dia inteiro. Não fez nada, me bajulando, fazendo comida pra mim, me fazendo massagem, caminhando comigo. Ele não fez nada. Então, eu não tinha tomado banho o dia inteiro. Ela falou assim, não, você não tá entendendo, não dá tempo. Pega as coisas e vamos. E eu estava em Jundiaí, só que meu parto era em Campinas. Eu não tinha tido opção de muita escolha aqui em Jundiaí de hospital. Que tivesse sala de parto e tal. Na época não tinha. Hoje até tem opções, na época não tinha. Então a gente foi pra Campinas. E eu fui tendo contração daqui até lá. Tanto é que quando eu cheguei lá, eu já tava com os 10 centímetros. Só que eu tava muito tranquila. Tanto é que o hospital inteiro... Mesmo em 10 você não tava? Mesmo em 10. Mas você sabia que você tava super dilatada. Já ela tinha falado isso pra você. Já sabia. Ela foi do meu lado no carro. Ela falou assim, provavelmente a gente já vai chegar lá pelo nível da sua contração com os 10. E de fato, cheguei lá já com os 10, mas eu tava tranquila, assim, plena, porque, sei lá, acho que eu usei muitas respirações, o controle e tal, que eu tinha aprendido. E aí todo mundo falava, nossa, parece uma lady, nunca vi uma mulher tão tranquila a 10 centímetros. Eu impressionei o hospital inteiro. Eu tava tranquila. E aí começou aquela coisa romântica, né? Vai pra sala de parto, luz, a playlist que o casal escolheu. E nada dessa menina descer, entendeu? Nada. Ela tava ali entalada e não respondia. Você tava dilatada, mas ela não descia. Ela não descia, ela não respondia aos movimentos da contração mesmo, né? E aí ficamos nisso até quase 2 da manhã. E eu tava dilatada desde as 7 da noite, mais ou menos, 7 e pouco da noite. Né? Aí comecei a ficar cansada e a contração começou a perder ritmo. Aí ela falou assim, bom, eu vou fazer o acesso seu e eu vou te dar a ocitocina. Na verdade, eu vou te dar um negocinho pra você dar uma dormidinha. E depois eu vou entrar forte com a ocitocina pra ver se essa contração volta a ficar forte como ela tava, e se a Amelie responde. Só que no que ela fez o acesso, o batimento da Amelie começou a cair. Então, eu tava com acesso pra ocitocina, já virou pra ráquia, e em 5 minutos a Amelie nasceu, de uma cesárea. Então, teve que ser uma cesárea de emergência. Bem emergencial ali, pela situação, que tava sendo bem monitorada. Mas ela nasceu tudo tranquilo, assim, uma cesárea normal. Nenhuma intercorrência. Nota 8 e 9 Apgar, a equipe toda ali, já mamou no peito de primeira. E assim foi. Bom, eu vou indo, qual coisa vocês vão. Isso. Vamos pela cronologia. E a partir daí mesmo. a gente quer entender como que foi o diagnóstico. Porque eu acho que... Pelo que eu entendi, você nunca teve nenhum diagnóstico durante a gestação. Nunca. Isso foi bem depois mesmo. Nunca. Bem depois. Essa síndrome, Ana, tem algo a ver com autismo? Essa síndrome, ela carrega... Existe uma estimativa que 75% das crianças da síndrome vêm desenvolver autismo. O que acontece com o autismo? Na verdade, o autismo, ele é uma disfunção genética. Só que a medicina ainda não conseguiu mapear todas as disfunções genéticas. Então, o que a gente escuta muito nesse mundo é que o autismo um dia, e não vai mais existir essa palavra autismo. Porque eu vou ter todas as síndromes genéticas mapeadas e nomeadas. Entendi. Então, tudo como que ainda não é bem encaixa, estudado, joga dentro do pacote do autismo. Então, a Amelie, ela tem consequências da síndrome genética dela, que é essa síndrome de Phelan-McDermid, que se assemelham muito a algumas questões que a gente visualiza no autismo. E, inclusive, existe um dado de que de 1 a 2% de crianças autistas talvez tenham a síndrome de Phelan-McDermid. Só que você só descobre por teste genético, é um teste genético caro. Então, existe muita subnotificação que a gente fala, né? Que crianças que provavelmente vão uma vida inteira ser tratadas como autista, como qualquer outra coisa, mas que, na verdade, tem a síndrome de Phelan-McDermid. Mas a real do autismo é isso. É que é muito amplo,
né? E não tem ainda um mapeamento de todas as origens genéticas. E não é você uma não síndrome consegue. que é possível de ser diagnosticada na gestação. Que eu isso ia saiba, falar. não. Porque o Que eu autismo saiba, você não não. diagnostica Não, também durante não, é a clínico, gestação. Seguramente não. Eu não sei se você faz fertilização. Porque eu sei que quando a gente faz fertilização, tem um teste genético aplicado ali nos embriões. Aí talvez dê pra... Mas eu também não sei se ele abrange tudo que tem de leque. Porque de- é uma de alteração síndromes. cromossômica, É uma né? alteração cromossômica. É um cromossomo a mais ou Ela a menos, perdeu é um isso? cromossomo. É uma deleção de um cromossomo. Ela tem um cromossomo a menos. Ela tem uma menos. parte a menos do cromossomo 22. A gente tem 23 cromossomos, ela perdeu uma parte do 22. Tá. Entendi. Entendi. Então não tem como diagnosticar mesmo durante a gestação. Não, não tem, é impossível. Eu fiz todos os exames, gestação Tá. bem normal mesmo. O que depois a gente começou a explicar, ficou um pouco mais claro depois do diagnóstico, foram algumas questões. Então, por exemplo, ela mexia muito pouco na minha barriga. Ela mexia, sentia ela mexer, sentia tudo isso. Mas, aquele negócio que mexe demais, que pega na costela da mãe. Não. Tranquila, tranquila. E a gente não quer aqui colocar nenhuma neura na cabeça das mães que estão escutando a gente. Exatamente. Mas hoje você tenta relacionar algumas coisas que você viveu. O próprio parto, né? Ninguém soube explicar por que ela não nasceu de parto normal. Porque de certo ela não tinha força pra sair. Ela não tinha força. A síndrome carrega muita hipotonia É muscular. porque o bebê faz força. Mas Ana, ele faz um resumo pra gente do que são as características da síndrome, pra gente ficar mais fácil de entender as correlações que você tá então fazendo. a síndrome, ela é uma perda de um cromossomo, né? E com essa perda de cromossomo, ela perde um gene, no caso da síndrome da Meli, que é Phelan-McDermid, ela perde um gene específico que chama SHANK3. Tá. O gene SHANK3, ele é responsável pela produção, pela organização, na verdade, de uma série de proteínas do nosso corpo. Dentre elas, uma proteína muito importante, que é o IGF. O IGF, ele dá sustentação para os músculos, sustentação muscular, e ele também ajuda na criação de sinapses neurais. Tá. Então, pensa que o corpo dela não produz praticamente essa proteína. Então, não leva força para o músculo, não leva força para o cérebro, né? Para criar sinapses neurais. Então tem danos musculares e cognitivos. Então, ela tem danos musculares, cognitivos, eles falam do desenvolvimento global, né? Tá. E ela carrega algumas outras patologias também. Então, se você vai ler lá, é extenso, né? Então, epilepsia é muito comum na síndrome. Tá. Ter as crianças, né, os portadores terem convulsões, crises epiléticas. Geralmente é algo que se manifesta na infância. Inclusive agora, 5 anos, é uma fase ou bem pequeno, ou por volta dos 5 anos, ou na adolescência. Tem uma série de questões intestinais, uma série de questões até neurais, de pele, a depender também de uma característica específica de como esse cromossomo se perdeu, que é uma outra história. Então, é um pouco disso tudo, né? E a síndrome dela, especificamente, carrega muita questão de atraso de fala. Atraso e ausência de fala. Isso já vem no diagnóstico. Que é uma característica muito forte dos primeiros sinais do do autismo. autismo, né? o atraso na fala, né? E aí, isso é decorrente, assim, ela não tem nenhuma má formação, nada que a impeça a falar. Tá. Mas ela tem uma questão de dificuldade de coordenação e de planejamento. E isso não só físico, como também Então é neural. muito mais cognitivo mesmo, de Exato, elaborar as dela frases. conseguir elaborar e produzir o som, né? olha só. Tanto é que algumas crianças que vêm a falar, é uma fala bem mecanizada e muitas vezes algumas palavras. Eles têm muita Acho que é um negócio muito dificuldade de treinado, formar. né? É muito treinado. Tá. E isso é tudo pra ela. Até, por exemplo, se você observar ela descendo escada, ela é toda mecanizadinha, assim, como se ela fosse desenvolvendo uma forma de fazer aquilo. Superando E aí, um limite que ela já identificou que ela Exato. tem. Essa questão do planejamento é muito importante pra síndrome. Então, a síndrome tá entendido. Então, aí ela nasceu. Não Exato. teve nenhum diagnóstico ali no primeiro momento. No primeiro momento, tudo normal. Como a gente não tinha crianças no nosso núcleo ali de familiar e amigos, a gente não tinha bebês na época. Em casa ou recentes. Eu era muito a louca 5 anos, ela foi quase bebê de pandemia, né? Ela foi Ela foi nasceu em bebê de 2019 e a pandemia começou em 2020. 2020, 2020. E aí, como a gente não tinha muito vínculo com criança, pais de primeira viagem, meus irmãos também não tinham filhos na época, a gente era o louco daqueles milestone trackers de desenvolvimento, né? Aqueles Sei, aplicativos. Eu aham. usava uns 2 ou 3 ali pra ver, pra até pra ter Semanas ideia, né? mágicas, De como Os brincar. saltos. Ai, eu odiava saltos, Porcaria gente. do salto, não acaba nunca.
E daí, nossa, depois veio a síndrome, os saltos dela é tudo descolado, né? Porque como ela tem um atraso, tá. Nunca nada conversa batia. com nada, Mas entendeu? nos primeiros saltos ali, você não identificou? Não, Logo nos no começo primeiros. no começo não, até por volta de uns 4 meses e meio. Ela tinha sorriso social? Porque eu lembro que os primeiros saltos é isso, né? Sorriso social. Então, aí foram começando a ser alguns dos pontos. Eu lembro assim, que eu não lembro muito detalhes. A gente falam que é isso, né? Maternidade, a gente esquece algumas coisas, né? Por isso tem gente que topa ter outro e depois outro. Tem coisa que vai verdade. passando. E a Amelie, assim, comecei a sentir coisas pequenas do tipo, ela não virava pra luz, não olhava pra luz. Eu abria o quarto com luz, ela ficava, ela não olhava pra luz, ela não via que tinha alguém chegando. Mas você já tinha não atendia identificado pelo nome, eu nesse via que ela não momento, olhava pelo Ou nome. foi depois que Foi você... por volta desses 4 meses, de 4 a 5 meses ali, que E eu bateu comecei a insegurança sentir. em você ou você ainda estava ali calma? Bateu porque eu era ligada daquilo, né? Eu queria dar, como uma boa gerente de projeto, eu queria dar check em você todos não os conseguia. marcos. E aí eu comecei e não consegui dar check. Pouco engajamento com brinquedos ela tinha, parece que não ligava muito, parece que não via muito brinquedo. Algumas coisas pequenas assim. E aí fui falando, até meus pais, né? Os filhos na casa dos 30 também já não lembravam de como eram as coisas. E todo mundo falava, você é acelerada, tá acelerando a criança, deixa a criança, cada criança tem o seu tempo. O mesmo discurso da pediatra também. Não, por enquanto, normal, cada criança tem seu tempo. E aí eu comecei a investigar mais a fundo mesmo quando deu 6 meses e pouquinho. Por quê? Ela mamou muito bem peito e ela não aceitava outros bicos. Então, era muito difícil dela mamar na mamadeira e tudo mais. Chupeta também não pegou? Chupeta ela pegou, e logo ela largou por volta dos 3 meses, porque com 3 meses de vida, ela começou a recusar meu peito. Ela teve um negócio que se chama... Nossa, agora eu vou esquecer o nome. Mas é uma síndrome ali por volta dos 3 meses que a criança recusa mesmo, pode... Acho que faz parte daquele processo da esterogestação, dela começar a se sentir parte ali diferente, né, da mãe e tal. E tem uma síndrome específica, uma síndrome não, é tipo uma síndrome, mas enfim. Que a criança rejeita o peito. Rejeita o peito. E ela teve isso com 3 meses. Eu já escutei de bebês que rejeitam mesmo o peito da mãe. Quase 3 semanas, quase 3 semanas, quase uma semana sem mamar. Nossa, e ela pegava no peito também e não queria soltava. mamadeira. Pegava no peito e soltava. Não aceitava a Não comia mamadeira. nada. Aí colocava no caninho, pra tentar ver se ia no caninho, né? Aquela história toda. Aí alguma dessas consultoras de amamentação falou: eu acho que ela tá com confusão de bico com a chupeta. Só que ela usava muito pouco chupeta. Ela não era aquela criança de ficar chupeta. Ela não ficava chupetando, ela não usava durante o dia. Era ali no momento de só pra crise. dormir. Acalmava, eu tirava. E eu falava, na minha cabeça, eu falava, não tem confusão de bicos, não é possível, tal. Mas eu falei, você quer saber? Pum, joguei a chupeta fora. Então, foi isso. Com 3 meses, ela não usava mais chupeta. Então, ela não tinha bico nenhum, ela não pegava nada que não fosse o peito. Eu falei, gente, a criança não pega mamadeira. Eu vou voltar a trabalhar. Como que eu vou fazer? Eu preciso começar a introdução alimentar. Só que ela não tinha nenhum sinal de prontidão. Não tinha nenhum sinal de prontidão para sentar. Inclusive, parecia que você colocava ela num espinho, sabe? Quando ela sentava. Ela chorava, caía para trás. Chegaram Você agradou? Eu acho que não, Gabi. Eu acho que ela realmente não estava preparada. Imagina que ela é fraca, né? E você coloca você numa posição que você não consegue ficar naquela posição. Ela era muito fraquinha. Aí chegaram até, inclusive, investigar se ela tinha espinha bífida, que é uma má formação ali. Porque realmente parecia que ela estava tendo dor. Dava a impressão que ela estava com dor. E aí, a gente começou a investigar. Passamos com uma primeira neuro. Essa primeira neuro fez uma ressonância. E falou, olha, ela não tem nada. A ressonância dela tá perfeita. Mas, de fato, ela tá atrasada. Vamos começar a fazer algumas terapias para ver se ela, com estímulo, responde. Aí, começamos algumas terapias. E aí, que se casa com a situação do parto. Por quê? Como ela demorou um pouquinho para nascer nessa questão toda aí dela não responder às contrações... ela nasceu, e ela nasceu com uma marquinha, assim, na cabeça. Porque ela ficou meio que entaladinha mesmo, sabe? A gente saiu do hospital, tem até foto, assim, que tem uma coroinha, assim, né? Da onde ela ficou presa ali, né? No canal vaginal. E aí, os médicos todos sempre questionam, né? Como foi a gestação. E eu contava essa história toda. Ai, mas teve alguma coisa nesse parto. E aí, um monte de ressonância, um monte de investigação nela. Ela chegou a fazer aquelas Mas por conta dessa marca... A marquinha já tinha saído, durou ela não ter dias. Mas quando eu contava a história... Não, mas ela ingeriu mecônio? Sim, um pouquinho.
Mas muito pouco. E eu que Ou tava seja, ela ali... estava pronta para nascer, né? Essa era a desconfiança. Tava. Por que não conseguiu? Exato. E como eu estava ali, é muito coisa. A mãe tem muito essa questão do sexto sentido, né? Eu tinha certeza que não tinha acontecido nada na minha gestação. Eu confio muito na equipe médica inteirinha hoje. Se eu te tivesse que de novo, acompanhou. seria a mesma. Elas não deixavam de monitorar a Amelie por nenhum minuto, nenhum segundo. Então, momento nenhum passou na sua cabeça que pudesse ter sido alguma Não, coisa que mas aconteceu durante o os parto. pediatras, os médicos sempre questionavam. E quando eu contava isso, estranho, alguma coisa ali, né? E ela nasceu com aquele torcicolo congênito também. O Matheus também teve. Até por se mover, acho que Sim. um pouco menos na barriga, ela ficou muito na mesma posição. E aí, o torcicolo, às vezes, dá uma interferência ali neural, de algum neurozinho, de alguma coisinha e tal. Mas nessa época, o torcicolo já tinha passado, ela já movia a cabeça normalmente para os dois lados, tal. E eu sabia que não era aquilo, alguma coisa me dizia não era, né? Mas aí fomos investigando tudo, fizemos aquelas ressonâncias bem completas, mesmo com sedação, 4 horas, examinando ela dos pés, a cabeça. Eu lembro que ela tinha uns 9 meses na época, sedada, assim. Enfim. E com 9 meses ela ainda não comia ou já comia? Comer, ela sempre comeu super bem. Eu nunca tive problema. Inclusive, porque daí eu comecei a dar comida pra ela. Porque ia fazer o Mas quê, né? você fazia o Colocava ela quê? sentadinha Sentada? naqueles bumbos que são bem firminhos, né? Aham. Pra dar um Deixam suporte pra ela. E ela comia normal, ela come bem demais até hoje. Eu não tive problema nenhum com a amamentação, tirando essa semana aí nos 3 meses que ela teve essa crise da amamentação. Acho que é crise da amamentação mesmo que falam. Crise da amamentação. E depois disso, nada mais, assim. E nesses comida 6 meses, normal. quando você começou a introdução alimentar, ela já aceitou. Aceitou de primeira. Eu tava vendo esses dias aqui o videozinho na primeira vez que ela comeu, gente. Assim, acho que era Comeu mamão. De primeira, assim, o jeitinho da E ela boca não tinha nenhum abrir. problema em deglutir nada. Nunca engasgou fora do normal, assim. Ai, que ótimo. Não tem nenhum problema de seletividade alimentar, de texturas, ela come de tudo, assim, de tudo que você imaginar. Tem Essa umas seletividade alimentar é uma coisa do autismo também, se né? Que tem carrega muito. no autismo, a seletividade, ela não teve nada, assim, nenhum problema alimentar. E aí, depois de averiguado tudo, né, e ela respondendo muito lentamente às terapias que a gente já havia começado, o pediatra falou, olha, conversei com alguns colegas, tal, a única coisa que a gente pode fazer agora é tentar fazer um teste genético. O que dificultava bastante o caso da Amelie também é que ela não tem, a Gabi conhece, ela não tem uma característica física. Não, Gritante, ela é uma criança normal. Porque muitas síndromes... Mas ela, isso com 9 meses, ela não engatinhava, nada assim. Nada. Ela foi sentar com mais de 1 ano. Ah, tá. Sentar sozinha, assim, sem apoio, já eram mais de 12 meses que ela tinha. Então, Olá. realmente, a pediatra tinha que estar preocupada, né? Porque tava realmente, o motor dela tava muito atrasado. Não, teve ali uma falha, assim, pra mim é nítido. E depois que eu conheci, né, que eu tive sobrinhos, que eu tive amigos mais próximos com bebê, seguramente, a se fosse o diferença meu drástica, segundo né? filho, eu teria percebido antes. Eu teria feito um teste genético com 4, Mas que 4, também, 5 Ana, não meses. ia mudar, né? Não, Não o ia desfecho mudar. não ia mudar. Não ia mudar. E aí, por muito tempo, eu e o Léo até nos questionamos nesse sentido, assim, porque o que a gente pensa a gente poderia ter provido mais terapias, né? Mais cedo. pra Mais ela. cedo, né? Mas você acha Porque- que isso mudaria a evolução dela? Eu acho que um pouquinho sim. Eu acho que não de maneira Gritante. astronômica, assim. Aham. Mas um pouquinho acho que sim. Mas é que pra Algumas gente coisas... que é mãe, qualquer mínima mudança pra gente é um ganho, Exato, né? é um super ganho. Mas a gente questionou muito nesse sentido, né? Putz, se eu tivesse feito o teste genético antes, às vezes a gente fala... Melhor que a gente fez com 1 ano e meio. A gente foi feliz Eu ia te falar isso. um pouco mais de tempo. Vocês aproveitaram sabe? porque... E aí é uma até fase não tão saber- gostosa, né? Até 1 ano do Sim. bebê, eles mudam Sim. tanto e tal. É. Então, ela foi ter o diagnóstico, a gente decidiu fazer o teste genético, se chama Exoma, né? Que é o mais completo. O teste genético, ele tem alguns sequenciamentos, assim. E aí, na época, como a gente já tava muito nervoso, não era nem preocupado, a gente tinha eu tinha assim, pra mim tinha alguma coisa errada, mas eu não achei que fosse ser tão Sério? crítico assim, sabe? E você chegou a pesquisar? Tipo, na internet, você pesquisava o que poderia ser ou nada? Não, eu não lembro, assim, de ter ficado pesquisando, assim, não lembro mesmo. E aí, a gente foi fazer o teste genético com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Ele demora uns 3 meses pra sair o resultado, Nossa, né? que vida. 3 meses. Mas aí mesmo assim, foi nesses 3 meses, você sabia que, puxa, podia ter alguma coisa errada, mas não é nada sério, tão sério. Eu porque a não Amelie come achava que fosse bem, ser... Começou a sentar. Nessa época ela já estava sentando, ela já estava começando a engatinhar, ela foi engatinhar com um pouquinho mais de 1 ano e 6, assim, mas já tinha ali. Então, eu sabia que alguma coisa tinha, né? Ela estava com um atraso bem fora da curva, né? Mas eu não achava que fosse ser um negócio tão grave, né? Uhum. E aí, Ana, aí o diagnóstico, né? Porque eu acho que esse é um outro capítulo. Eu comento sempre com a Mari, quando a gente se torna mãe, a gente sempre idealiza
tudo perfeito. Sim. É normal, a mulher, né, você não... E eu acho que tem que ser assim mesmo, não acho que você tem que idealizar que vai acontecer nada de errado na gestação. Eu acho que tá certo, a gente tem que idealizar isso. Mas eu acho que o clímax de tudo é o nascimento do bebê, né? Essa ansiedade em nós, mãe, é um negócio assim, por você quer ver o bebê, você quer ver ele bem, você quer ver seu filho, você quer ter o resultado dos exames, os primeiros exames, né? Que esteja tudo bem. Você teve isso um pouco mais tarde, esse diagnóstico. Mas o diagnóstico, assim, quando você recebeu... Quem te deu o diagnóstico? Então, a gente tinha acesso ao site, né? Por onde sairia o resultado. Então você que leu. Então a gente leu, inclusive saiu alguns dias antes, eu lembro até hoje, foi no dia 30 de abril, porque era aniversário do meu pai também. E aí a gente estava na casa da minha mãe, como teve a pandemia, ela não conseguiu entrar na escolinha. Ela voltaria, né? Ela começaria a entrar na escola bem ali em abril, maio de 2020, que foi o pico ali, né? Da pandemia aqui no Brasil, aquela época que tudo fechou. Então, ela ficou em casa com a minha mãe, eu trabalhava bastante da casa da minha mãe. E aí, a gente estava por lá e o Léo abriu o computador e falou, já saiu o resultado. Aí, o resultado sai já de cara ali, o nome da síndrome. Então, sai lá, esqueci a palavra lá, mas perda, né, deleção cromossômica do cromossomo 22, Q3, blá, blá, um monte de número, um sequenciamento genético todo lá, perda de 5 megabytes, porque sai até o tamanho da perda que ela teve da deleção. Nossa, é super específico, assim. E é em megabytes mesmo, então um cromossomo tem até 10 megabytes, ela perdeu metade. Ela perdeu 5 pontos e lá vai. E aí o Léo abriu. O Léo abriu, viu lá, aí tava Você lá, olhou síndrome de também? Phelan-McDermid, olhei. Síndrome de Phelan-McDermid, que pode causar atraso de desenvolvimento global, atraso ou ausência de fala. Já na primeira... já tinha a descrição da síndrome completa. Já no primeiro parágrafo. Só que, honestamente, eu não processei. Eu acho que demora um pouco pra processar mesmo. Eu não processei. Eu lembro que a gente tava tomando um cafezinho assim da tarde. Minha mãe tinha feito um cafezinho assim, era umas 4, 5 da tarde. Teoria tava trabalhando, assim, eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas de certa maneira, apesar da dificuldade, também é um alívio, né? Você tem um diagnóstico, mais de um ano né? ali tentando entender o que estava acontecendo, por que ela tinha tantos atrasos. Mas eu não processei o tamanho do problema. O Léo já deu Google, um monte de Google, e ficou quietinho ali no canto dele, só dando Google, enquanto eu comia meu pão de queijo, e já viu muitas outras coisas além, né, do que eu tinha processado ali. Ele já tinha ciência do que iria enfrentar. Aí a gente entrou no carro pra ir embora pra casa da minha mãe, ela dormiu no trajeto de Campinas, né, Valinhos, na verdade até Jundiaí, e aí o Léo quietão, tal, e eu comecei a falar, nossa, começamos a discutir, ele falou, não, você não tá entendendo. É um pouco mais complexo. Porque na minha cabeça eu ia falar, eu pensei... Na sua cabeça ela só vai demorar mais pra fazer as coisas. Eu vou fazer as terapias, vou fazer o que tem que fazer e ela vai chegar lá, vai resolver. Só que não, entendeu? Tem algumas coisas que não vão se resolver, né? E aí e aí a gente chegou em casa, e aí ela tava dormindo já, e aí a gente foi procurar mesmo, mais a fundo. Logo a gente encontrou, como é uma síndrome, apesar dela ser rara, na época dizia 3.000 crianças no mundo, mas seguramente é muito mais do que isso. Que é um subdiagnóstico, né? Tem muito subdiagnóstico. E aí, a gente já encontrou uma associação nos Estados Unidos. Associação de Phelan-McDermid, tem a associação mesmo. Aí, eu já já fiz um cadastro rápido ali. No dia seguinte, nos acionaram via um grupo de WhatsApp aqui no Brasil. Então, hoje, aqui no Brasil, tem um grupo de WhatsApp com todas as famílias diagnosticadas, né? Que acabam chegando nesse caminho, caem para dentro desse grupo. E aí, já começou a vir um monte de informação. Você já entra no grupo, bem-vindo, família. E aí, as famílias, toda vez que entra uma família no grupo, todo mundo dá boas-vindas, que eu acho horrível, inclusive, essa palavra de boas-vindas. Eu falava, gente, eu não quero ser bem... Eu não quero estar nesse grupo. Tanto é que eu raramente dou boa-vinda, sabe? Nossa, eu acho uma coisa assim... E aí, todo mundo... E aí, você começa a ver foto, né? Que eles mandam boas-vindas com as fotos, né? Das crianças, da família. Então você vê crianças mais velhas que a Amelie, como você elas vê crianças estavam. mais velhas, você vê crianças que vegetam, que nunca saíram de uma cama. Então tem diferentes espectros, assim, tem muitos mais graves do que o dela. Nesse dia seguinte, a gente conversou com o geneticista, né? Que foi o geneticista que fez toda a investigação genética e tudo mais. E eu lembro que foi uma videochamada de 5 minutos. Porque o geneticista serve, honestamente, pra isso. Me perdoa se tem algum geneticista. A minha experiência não serve mais pra nada. Ele vai... E eu creio que seja isso mesmo, né? Ele identifica o que é e pronto. Mas, assim, uma falta de empatia muito grande, assim, sabe? Não, realmente, ela tem essa síndrome. Mas o que a gente pode esperar, doutor? Assim, não tem muito o que esperar. Não, mas
que a gente vai fazer? Bom, agora vocês têm que começar a investigar terapias e tem que começar a ver como desenvolver. E aí eu lembro que ele falou assim, ela é uma página em branco. Entendam pelos dois lados, né? Uma página em branco, você pode desenhar qualquer coisa nessa página em branco. Mas também ela é em branco, você não sabe o que esperar. Não tem já o texto ali, né? O livro, não tá escrito. Então, Ai, gente, mas que falta de tato também, né? Pra falar com uma mãe que foi tá... bem assim mesmo, assim, bem chocante. E assim foi, né? E aí que você começa a digerir aquilo, né? E cair a ficha. E aí, eu, né, até por esse viés de projetos, olho muito pra frente, sabe? Aí a gente já começa a imaginar O futuro. o futuro e o que ela vai sofrer e os preconceitos que ela vai ter. E aí, sim, seu mundo desaba. Desaba mesmo. E é bem essa sensação que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes de começar, né? E que eu mencionei, assim, de que eu não vou ser mais feliz. No começo, é essa sensação que vem. Acabou a minha felicidade. Não tem. E Não qual foi o tem tipo como de felicidade. conversas que você e o Léo tiveram, assim, né? Porque eu imagino que descobriu, já acionou o grupo de WhatsApp, já falou com o O primeiro médico. passo de vocês é o quê? Vão procurar terapia, a gente vai procurar Mas e mesmo Exato. como casal, assim... a Como foi conversa. essa primeira conversa de vocês? Nossa, Gabi, a gente ficou, assim, muito chocado, assim, sabe? Eu lembro que a gente se abraçou muito, assim, nos primeiros dias a gente ficou muito próximo, assim, um do outro, né? De tentando de alguma maneira, consolar o outro, mas os dois ali na fossa mesmo, né? E não consegui, assim, a gente não conversou muito, sabe? Foi uns primeiros dias meio Acho que é um choque pros silenciosos dois, ali, né? assim, sabe? E aí eu lembro que no dia seguinte eu tinha que trabalhar de novo. E eu fui pra casa da minha mãe de novo, eu tava trabalhando de lá. E aí eu lembro que eu cheguei na minha mãe, minha avó tava lá, minha avó já tinha ouvido falar do diagnóstico, eu sou muito próxima da minha avó, a Gabi até conhece a minha avó. Conheço bem os E biscoitinhos. aí, quando eu cheguei... também é bom. E aí, quando eu cheguei... E aí, elas já tinham também provavelmente pesquisado. Minha mãe, meu pai já tinham caído um pouco a ficha. Eu cheguei, assim, chorando muito, assim. Chorando muito, muito, muito. E minha avó falou, pode parar de chorar. Engole o choro. Engole o choro, tal. Muito na linha, assim, que é um pouco do perfil que eu tenho, assim. Foi uns 2, 3 dias de muito choro. E depois, e aí, o que eu vou fazer? Né? Vamos ver qual é a melhor alternativa para isso que a gente tem. E até isso é uma pauta de conversa psicológica, né? Porque minha família tem um pouco esse perfil, né? Putz, mas tem que acolher, tem que deixar chorar. Só que também, a gente também tem que ser prático, né? Uma hora Não tem que adianta passar, chorar a vida né? inteira, né? E eu lembro que minha avó falou assim, não, pode engolir esse choro. E minha avó é muito cristã também, acredita muito em Deus, acredita muito em milagre. E tudo. Ela falou, não, a gente vai resolver, isso vai resolver. Na cabeça dela, até hoje vai resolver. Vai resolver, entendeu? Então, obviamente, ela entende, ela vê, né? Ela visualiza as dificuldades da Meli. Hoje ela tem mais outros 2 netos e tudo mais. Mas é um pouco dessa mentalidade, assim. Acho que é tão crente, né? Em algo, assim, maior, que ela falou, não, isso aí a gente vai resolver. Engole, vamos, não fica chorando a fé assim. ajuda também. Ajuda demais. E assim foi, né? E aí, é realmente você tentar entender por onde você começa. Porque aí a primeira grande ajuda começou a vir do próprio grupo mesmo. Porque aí eles começam a falar... Eu já comecei ali, mas o que faz? Que terapia que faz? O que vocês... Gente, eu nunca... Assim, minha irmã é fisioterapeuta, tenho 2 primos que são fisioterapeutas, mas assim, na linha mais de ou esportes, ou pilates, nada assim voltado para terapia infantil. E aí, eu não conhecia nada desse mundo, né? Nada. E tem muitos tipos, né? De terapias, de métodos e tudo mais. E aí, começaram a jogar lá no grupo. E eu falei, não, mas qual é a carga horária, mais ou menos? E batiam em algumas crianças 40 horas de carga de terapia. Semanal. Nossa, gente, é um emprego quase. Exato. E aí, a gente começou a falar assim, não, mas a gente vai ter que parar de trabalhar. Alguém aqui vai ter que parar de trabalhar. Como que a gente vai executar isso? Né? E aí, a Gabi vai lembrar, foi um ano bem difícil pra mim, esse de 2021. Isso a gente já estava em 2021, porque a Gabi veio me dar uma promoção nesse ano, né? A minha chefe anterior estava saindo da empresa e ela sabia. Só ela sabia, mas ninguém sabia, porque você tá tão entendendo a situação que você também não quer nem contar. Primeiro você se que fecha contar, também, né? Acho que a primeira reação você se fecha. é se fechar. Até porque dói você explicar tudo. As pessoas começam a questionar coisas, assim, muito fora daquilo que você tá conseguindo começar a enxergar, sabe? Então, é doído falar. Eu lembro que o meu time mesmo, né, foi saber, né? E algumas pessoas mais próximas, sim, ali, mas o time todo mais de 1 ano depois. Eu demorei para começar a falar disso mais abertamente mais de um ano. Porque você tá processando ali o que tá acontecendo, né?
Então, foi um ano bem difícil, porque a gente tava falando, alguém aqui vai ter que parar de trabalhar. E como mãe, obviamente, eu queria parar de trabalhar. Você queria ficar com ela? Né? Eu queria e não queria, assim, nunca foi um sonho meu não trabalhar mais depois da gestação. De novo, né? Voltando lá atrás, eu sou workaholic, eu gosto disso, isso é importante pra mim, nunca pensei em parar. Inclusive, dava os 4 meses lá da licença maternidade, eu não Você via tava a hora doidinha de pra voltar. Contra Mas a gente, na né? hora como essa, mãe é mãe, né? Você fala, eu vou resolver isso aqui. Né? Eu vou pegar pra mim, eu preciso parar eu de trabalhar, não sei o quê. E aí, o Léo, nessas horas, o homem, ele enxerga um pouco mais curto prazo, assim, à frente, né? E ele falou, não, calma, vamos um passo por vez. Vamos primeiro encontrar algumas clínicas. Até porque eu acredito que essa quantidade de terapia que ela tem, financeiramente, Sim. é um gasto gigante para uma E família, na época né? a gente nem sabia também, né? Uhum. Então Os ele custos falou, envolvidos, né? os custos envolvidos, vamos um passo por vez, né? E aí começamos a buscar clínicas, a gente já tinha algumas ali que a gente conhecia. O Léo tem uma prima que é fono, que trabalha numa clínica, inclusive que a Meli tá nessa clínica até hoje em Campinas, falou, não, vem aqui, na semana seguinte, a dona aqui da clínica, que é físio, já vai avaliar a Meli. Né? E aí você começa a entrar nesse mundo. E aí, no caso dela, é necessário muita frequência, muita repetição, até para que ela forme naturalmente essa questão do passo a passo das coisas, que por um gap de planejamento ela não tem. Então, é muito característico demandar frequência mesmo, repetição. Precisa não de pode repetição ser pouco. pra ficar automático mesmo. pra ela. Exato. Pra ela aprender. Por isso ela que precisa de mais antes, tempo. nas terapias que a gente estava fazendo no início, né? Quando a primeira neuro falou, vai fazer terapia, a gente fazia 2, 3 horas na semana. Não funciona isso pra ela. Não funciona. Tem que ser intenso, né? Tem que ser intenso, né? E assim foi, a gente foi descobrindo, foi adaptando. Em determinado momento, a gente também encontrou uma clínica aqui em Jundiaí. Porque no início a gente ficou todo dia lá em Campinas, né? Tá. Então também tinha esse deslocamento. E aí, em determinado momento, a gente começou a encontrar outros espaços, né? Hoje a gente tem um meio a meio, são 3 dias em Jundiaí, 2 dias em Campinas. A gente já conseguiu melhorar um pouquinho pra estar mais dias aqui em Jundiaí. E aí você vai encontrando esse mundo, assim, porque é realmente assim um mundo desconhecido. Você teve que encontrar um caminho pra ajudar para que ela tenha uma vida mais próxima ao normal possível. O nosso objetivo é dar o máximo de funcionalidade, né? Hoje pra ela tem 5 anos. Hoje E ela hoje tem em dia ela 5 faz anos o e quê? meio. TO, fono. Ela faz fisioterapia, terapia ocupacional, fono. E aí a fono dela é muito mais voltada agora para comunicação alternativa, como a gente sabe que a fala ela é não verbal total, assim. Ela é Então muito ela não silenciosa verbaliza até nada. hoje. Nada. Mas tem, assim, a perspectiva de com a fono ela desenvolver algumas palavras ou não? Sim, assim, a gente não cria muito mais Tá. em nós essa expectativa. A gente investe muito mesmo na comunicação alternativa, né? Sim. Mas tem sim, a gente vê que tem crianças no grupo que conseguem. Mas, de novo, não é uma fala funcional, sabe? Sei. É uma palavra ou outra solta ali. Tá. Então, a gente investe muito mais hoje na comunicação alternativa mesmo. E além disso, ela faz o ABA, que se chama Análise do Comportamento do Desenvolvimento, que é uma metodologia que trabalha muito realmente assim, colocar os objetivos mínimos que a criança tem que ter ali, e aí, Tá. em cima de uma Ela vai pra análise bem escola, completa. Ana? Ela vai para uma escola. Ela vai para Que é uma uma escola escola- regular. É regular? normal. Ela já estava nessa escola quando a gente descobriu a síndrome, a gente colocou ela na escola com 1 ano e 2 meses. E aí a gente descobriu com 1 ano e meio, então ela já estava na escola. Quando a gente colocou na escola, ela ainda era bebezinha, entrou ali, ela tinha 1 ano e um pouquinho, entrou no berçário, né? E aí a gente comentou com a escola que ela tinha já alguns atrasos, porque ela tinha 1 ano e 2, algumas crianças estavam andando. E ela estava nem engatinhando, ela nem engatinhava. Né? Tá. Então a gente deixou isso bem claro para a escola, que a gente estava investigando, tal, e a escola acolheu, e é uma escola excelente até hoje. E que E aí não era especializada Não. em crianças atípicas, mas Não. eles embarcaram na sua luta. Embarcaram, assim, e aprenderam muito, assim, com a gente. Muito. Inclusive, é uma escola, assim, excelente aqui em Jundiaí. Acolheram super. Então, a Meli tem uma assistente terapêutica formada por nós. Que acompanha a Meli na Ah, que escola. E aí, a escola desenvolveu também o conhecimento da comunicação alternativa por conta da Meli. Hoje, ela tá numa turminha que ela tá com um atraso de mais ou menos 1 ano. Então, a turminha dela tem 1 ano a menos, uns 4 anos. Ah, tá. Ela fica com uma turma mais Um nova. pouquinho mais nova Tá. ainda. Mas a turminha toda já sabe que ela usa a comunicação alternativa, Ah, já que brinca legal. com o E livrinho, ela com o livrinho entende, dela. ela entende essa comunicação. Ela entende. Ela tá avançando super bem, Olha, assim. que legal. Uma belezinha, assim. Ela é muito ainda guiado. Então, a gente tem que sentar com o livro ou com o tablet, né? Com o aplicativo na frente dela. E ela mostra. E ela mostra, ela não tem ainda a iniciativa.
né? Tá. De vir até a gente, trazer o livro e falar que é. Então, porque também tem muitas questões motoras nela ainda. Então, ela foi andar com 3 anos e meio, pensa. E hoje ela consegue caminhar bem. Hoje Sem ela caminha sem ajuda bem, de nada, ela caminha Sem sozinha. ajuda, um andar funcional. Você vê que ela tem um andarzinho um pouquinho estranho, assim, um pouco mais cambaleante. Não é um andar perfeito, mas é um andar 100% Ela é funcional. independente hoje para se movimentar. Independente para se movimentar, ultrapassa obstáculos, sobe e desce. Ela não corre. Então, ela não corre, ela não tem sabe medo. pular. Ela não sabe mesmo, Gabi. Uhum. É mais uma coisa que vai ser treinada. Então, ela não Tá. sabe correr, ela não sabe pular. Ela dança do jeitinho dela, meia Ah, travadinha. que bonitinha. Ela não sabe andar de bicicleta. Então, isso tudo são coisas que Que ela ainda vai estão sendo ela vai trabalhadas nas desenvolvendo. terapias. Tá. E Ana, então, um pedaço vocês se dedicaram ali fortemente a entender a síndrome, entender as limitações que ela teria e quais eram os recursos disponíveis que vocês tinham para ajudar Uhum. que ela pudesse progredir. E como casal, assim, como pais, como é que você... Porque uma coisa é você lidar com a síndrome, né, da sua filha e você encontrar caminhos para ajudar ela. Como é que vocês, como casal, se ajudaram? Porque eu imagino que tem uma necessidade também igual ali, né? Exato. A gente... O Léo, ele é muito parceiro, né? Ele é muito mesmo parceiro. Obviamente, assim... Dá uma crise ali no que diz casamento em si, porque começa a vir muitas questões diferentes ali, difíceis pra tratar, né? E acaba que o casamento fica num segundo plano. Isso que eu ia né? falar, eu acho que a demanda é 100% pra criança, né? Totalmente. Se uma criança típica, que a gente chama, né? Já Já Gera uma gera- demanda. Já gera uma demanda na criança e uma baixa tensão no casamento, você imagina... né, você quando não quer tem uma nem, você necessidade nem pensa, né? adicional. Você nem pensa nisso, né? E aí depois vem o desafio financeiro de bancar um tratamento como esse. E a gente tentando planejar, né? E desde o começo a gente planejava. Em algum momento, tem que parar. Porque a gente Então viveu... sempre foi um plano isso. Alguém vai parar pra se dedicar a ela. Depois que a gente entendeu realmente como ia ser o ritmo de vida e que isso não era, porque tem algumas questões que você trata, você coloca um esforço e você resolve. Sim. No caso dela, não. É constante. Hoje eu não visualizo em nenhum momento ela parando terapia. Ela vai fazer a vida Talvez toda. algum dia reduza, talvez algum dia reduza. Hoje, esse algum dia não tá no meu campo de visão. Então, a gente falou, não dá pra viver o resto da vida, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, nesse ritmo frenético, né? De ir pra terapia com ela. Então, até hoje, ela faz terapia todos os dias, das 8, 9 ao meio-dia. Uhum. Todos os dias, de tarde, escola. E a gente ia, né, pra terapia, trabalhava lá da clínica, mas assim, as clínicas não têm estrutura, né? É Então difícil, você né? faz call, aí você começa aqui, você não tá nem no call, nem no trabalho, nem com a criança, aí você escuta a criança chorar, você quer ir acudir, aí você tem que parar na hora do lanchinho pra dar o lanchinho e a reunião rolando. Então era muito estressante, né? E aí quando a gente começou a assimilar, beleza, é isso aqui que ela precisa, encontramos as clínicas, encontramos as terapias, encontramos o caminho, a gente começa a ver a evolução, mas como que a gente vai cuidar agora da vida, né? Da gente como pessoa, do casal, né? Pra ter um equilíbrio. Então, a gente começou a discutir isso, sei lá, bem próximo, assim, um ano mais ou menos depois que a gente aterrissou as questões das terapias. E a gente falou, em algum momento, algum vai ter que parar de trabalhar, né? E aí a gente começou a criar um plano porque, para mim, isso não era viável. Você não ia ser feliz. Eu não ia ser feliz. Se fosse com você, Assim, né? eu não me vejo sem trabalhar, só o dia inteiro ali em volta dela, e eu ia ficar muito limitada. O Léo, ele já não tinha um impacto tão grande em se ver assim, Tá. como eu tinha, né? Só que tem toda uma questão, assim, de sociedade, né? Do Do homem. tabu, né? Sim. Que até a gente tava hoje... discutindo isso, A gente né? discutiu com uma outra convidada, É. Ana, que também teve... Que existe também esse tabu, né? De achar que é a mãe que tem que cuidar dos filhos, é o pai que tem que prover o dinheiro da família. E, gente, assim, o filho é dos dois, tanto faz quem vai parar de trabalhar, quem vai abdicar. O importante é que Exato. alguém esteja Não, lá. existe muito. Tanto é que, por exemplo, assim, sei lá, comunicações com a escola, com as clínicas, até hoje vem pra mim. É sempre Eu falei, pra mas mãe. gente, mas o Léo tá aí, por que não fala com ele? Por que não resolve com ele? Pode É, falar ó, com o pai. Giovanni nunca recebeu um WhatsApp da escolinha. Agora não cheguei nessa fase ainda. Exatamente, assim, muito em volta da mãe tudo, né? Uhum. Então, também tivemos um tempo ali de entender qual caminho seria pra que ele também não perdesse a identidade dele também, né? Sim. E que ele não se frustrasse também, né? Exato, né? Então, ele começou a estudar alternativas de mercado financeiro, Ah, de fazer legal. outras coisas nesse sentido. Mas até hoje ainda é, assim, uma dificuldade, assim, pra ele, né? Sei lá, algum tempo atrás a gente tava
num lugar, encontramos, né, conhecemos um casal, e aí uma hora vem a pergunta, mas com o que você trabalha? Sempre vem, né? Ele sempre deixa eu responder primeiro, acho que pra ter mais tempo pra ele pensar, com o que ele vai responder. Então, ainda é algo que ele também tá se adaptando. Ele parou de trabalhar o ano passado, então vai fazer agora 1 ano. Foi em junho, acabou de fazer, na verdade. Foi em junho do ano passado. Então, por 3 anos, a gente viveu nessa rotina de todos os dias levar ela pras terapias e ir lidando, né? Trabalho e terapia. Até que a gente conseguiu falar, Muntz, agora é o momento, né? Fizemos um plano ali e ele parou. Então, isso ajudou muito a gente enquanto casal. Assim, mudou muito a dinâmica familiar. Porque, assim. É um baita companheirismo isso, né? Você falar, não, agora vai você. E Ele é um agora paizão. você tem a tranquilidade de saber, puxa, minha filha tá bem cuidada, né? Ela tá com o pai, não tinha ninguém melhor Exato. que não fosse você, É. pai, né? Exato. E aí me deixa mais dedicada, né, pro trabalho, com foco maior ali, ele com foco nela, não tem aquela questão de trânsito, né, de leva, de trás, de pega na escola. Então, isso ajudou bastante a gente se organizar enquanto casal, né? E encontrar também tem alguns momentos pra gente, porque é realmente muito esgotante. Bom, vocês são mães, Imagino. vocês sabem. É. Então, já é esgotante naturalmente. Então, a gente sempre tenta, a Gabi que me acompanha mais vezes, assim, viajar só nós dois, umas 2, 3 vezes no ano, que seja um final de Isso é semana. ótimo. Eu acho isso Pro bem casal, legal, né? Eu acho é, muito O ano passado legal. a gente até colocou a meta de que era uma vez por mês. Só que aí eu preciso da minha mãe. Aí É, a tem rede uma de irmã- apoio é tudo, Eu né? tenho uma irmã que mora fora. Aí minha mãe foi passar 6 meses com a minha irmã morando fora por causa do meu sobrinho que Ai, nasceu não, lá. mãe, eu vou ter que ficar 6 meses sem viajar. Aí matou meu plano. Mas a gente sempre encontra, assim. Minha sogra consegue super bem dormir com ela em casa. Então, às vezes, putz, vem aqui pra gente jantar. Vamos pra São Paulo jantar. E ela fica em casa. Ela fica super bem, assim. Ô, Ana, como foi a Meli, assim, no início da infância? Ela dormiu à noite? Eu sempre pergunto. Eu acho que eu sou traumatizada com dormir, né, gente? Eu sempre pergunto. Vocês são traumatizadas, melhor não contar, não. Ela demorou muito pra Ela dormir. não dorme até hoje, até a noite inteira. Ai, tá vendo, Gabi? Você ficou falando 2 anos. Eu coloquei um target de 2 anos. 2 anos chegar Falei lá. pra Mariana, segura aí, Mari, que em 2 anos a gente vai viver. Então, a síndrome também carrega muita questão de distúrbio de sono. Ah, tem isso Porque também. se é hormonal, porque o sono tem a ver com hormônio, né? Tem também, então. Produção de melatonina. Exato, ela tem uma série de questões. Aí ela não dorme até hoje a noite inteira. É uma outra dificuldade Mas ela nossa enquanto chora, casal. ela demanda de vocês. No começo, mais antigamente, assim, ela chorava. Hoje, não. Ela acorda, fica meio cambaleante, assim, mas ela precisa de algum aconchego pra voltar a dormir. Ela precisa de ajuda. É, uma E aí, se esse aconchego demora a vir, aí ela vai gritar. Uhum. Aí ela começa a gritar e chorar. Mas se a gente tá perto ali rápido, ou acolhe, ela já deita, ou dá um suquinho, ela não bebe leite, ela não gosta muito de leite. Dá um suquinho, ela volta a dormir e assim vai. Mas até hoje, Mas talvez isso vai é uma maturar luta. ainda essa parte, né? Olha, a gente tem uma rede muito grande também de profissionais que assessoram a gente, né? Dentre eles, psiquiatra. Então, recentemente, ela começou a tomar canabidiol pra tentar, E você acha entre que outras ajudou? coisas, ajudar nisso. Não ainda totalmente, mas parece que em outras esferas sim, né? Porque É porque tem gente que responde muito no caso de dor crônica, essas coisas, né? Fala que é maravilhoso, que ajuda muito. nela a gente... E o canabidiol entrou logo depois da gente também entrar com uma série de suplementações. Então, ela tem muita suplementação que ela toma hoje. Pra tudo que vocês imaginarem. E aí, isso ajudou em conjunto, assim, até melhorou um pouco o sono. Por 2 meses e meio, ela dormiu a noite inteira, que foi esse ano. Falei, Olha. agora vai. Aí, alguma coisa entrou no meio do caminho que descambaleou e ela voltou a acordar. Esse ano, eu achei que ia. Então é eu acho que possível, tem né? como ajustar, assim, ainda alguma coisa e a gente não chegou lá no desenho perfeito. Eu tento, ao máximo, não falar que as coisas que ela tem é da síndrome, sabe? Porque se a gente for... Não limitar também, porque senão né? tudo vira. Senão tudo vira É, síndrome. síndrome. Mas essa acho que é a única coisa que eu falo. Putz, isso aí realmente é o distúrbio de sono. Eu acho que é da síndrome, porque 5 anos e meio É bastante já tá tempo, muito né? fora do era pra tá normal, mais né? mais madura. Mas eu acho que a gente vai encontrar uma forma de chegar lá, assim, ainda. E Ana, deixa eu fazer uma pergunta, bem íntima, inclusive. Você já chegou a pensar em ter segundo filho? Ou nunca passou pela sua cabeça? Ou de repente sua ideia mudou depois da Meli? Então, lembra que eu sempre quis ter É, três, que você queria né? ter 3, o que Mas mudou? assustou muito, né? Imagino. Assustou muito. A gente não consegue imaginar como que a gente organiza uma dinâmica ali, porque Com ela mais uma criança. demanda muito, né, ainda. Então, ela não come sozinha, ela usa fralda. Achei que eu nunca fosse chegar no desfraude. Estamos conseguindo Ai, que chegar legal. no desfraude. Mas tem muitas coisas ali, né? Em muitas coisas, ela é um bebê ainda. É né? verdade. Porque as mães começam geralmente a pensar em engravidar quando a criança tem 2, 3 anos, porque já ganha uma independência, né? Já toma banho sozinho, já come sozinho, já... Ela não, ela ainda tem muita dependência. Então, ainda é uma conversa difícil até entre a gente. Porque o coração
nos diz que sim, que deveríamos Você ter tem mais uma vontade. até pra ajudar ela, até pra gente Pra ser um ter um companheiro, maternar né? também mais completo, né? Porque muitas coisas que a gente sonha, né? Na linha do que a gente tava falando das expectativas, eu não vou viver com ela, né? Uhum. Então, como que a gente, talvez um outro filho também trouxesse uma alegria maior nesse sentido, uma realização maior nesse Uma maternidade um sentido. pouco mais leve, Uma talvez, maternidade né? um pouco mais leve, companheiro pra ela. Então, o coração diz que sim, mas assim, a parte racional não consegue entender o Não dá pra como, encaixar na sabe? dinâmica da sua vida, né? Mas Não- não assim, estamos um fechados segundo pra filho, isso, mas você a gente teria nunca chance discute. de ter a mesma síndrome ou não? Não, porque realmente, assim, ela não é hereditária, Tá. né? Ela foi ao acaso, no momento da formação ali do feto mesmo, uma infelicidade, vamos dizer assim. Realmente, Tá. não tem uma explicação hereditária. Até Tá. porque se tivesse, ou eu ou o Léo, teríamos também, né? Teria Se se fosse hereditária, a gente manifestado, né? também teria É. alguma coisa ali. Então, em teoria, não é um problema. Eu já discuti isso muitas vezes também com o ginecologista. Putz, será que é mais seguro eu fazer uma fertilização? Só que ao mesmo tempo eu também não queria. Uhum. Então, assim, tem muitas questões. A gente não está totalmente fechado. É. Mas eu acho é que no difícil. momento certo vocês vão saber Eu também já tomar. tenho 38 essa anos, né? O duro decisão. que o momento certo. É, vai passando, Talvez o momento né? certo esteja mais entendeu? perto do que você imagina, né? Exato. Eu também não posso demorar muito pra fechar essa Ô, decisão. Ana, tem algo que eu vejo muito em você, que foi você reencontrou o caminho da felicidade, né? Quando a gente se torna mãe, pai, a gente tem muitas expectativas sobre os filhos, né? E você se imagina vivendo muitas coisas, né? Eu imagino a Antonella na escolinha, né? A primeira formatura. Uhum. A gente imagina essas coisas. E você conseguiu reencontrar um caminho da felicidade. Eu vejo a Ana, né, te acompanha nas redes sociais, está sempre na academia, está muito bem fisicamente. Uhum. Qual é o segredo para encontrar esse caminho quando uma mulher, uma mãe, um pai vive uma situação como essa, parecida com a sua? Eu acho que tem várias questões, assim, Gabi. Primeiro, depois de você passar todo aquele ciclo, né? Da mudança, né? Então, de negação, aceitação. Você começa a entender que tem algum propósito por trás. Eu também sou uma pessoa cristã. Tenho muita fé. Então, assim, eu acredito que realmente, assim, a Amelie, ela tinha que estar comigo, né? E ela me abriu os olhos para muitas coisas, inclusive para mim desacelerar daquele ritmo frenético que eu tinha de trabalho, para mim encontrar formas de eu ter um equilíbrio maior de vida, porque no final do dia, assim, em determinado momento, obviamente, ali naquele primeiro ano de 2021, quando a gente teve o diagnóstico, foi um ano que eu tenho hipotireoidismo, nem o meu remédio eu tomava. Quando eu fui pisar no médico, um ano depois, eu tava inteira desregulada. Tamanha foi, assim, a Anelisa não existe mais, foco na criança. Mas em determinado momento, que ela começou a demorar a andar, eu falei, gente, eu não vou ter força pra segurar ela. E se ela não vir a andar? Porque poderia ela não vir a andar. Tem crianças que não andam. Eu falei, eu preciso conseguir começar a segurar a criança. Então, eu falei, putz, eu preciso começar a cuidar de mim. E começou a virar essa chave, sabe? Eu fui uma pessoa, assim, que eu sempre fiz uma atividade física ou outra, mas nada muito estruturado e com rotina, sabe? Frequência. Eu não tinha disciplina e frequência. Eu sempre tava fazendo alguma coisa ali. E voltou esse olhar pra mim. Eu preciso me cuidar, né? Então, eu acho que passa muito por você encontrar um propósito, você conseguir entender que aquilo tem um propósito de trazer algum bem até pra você, né, para as pessoas que estão O que você ali em aprende volta. com a situação, né? Como você, né, aprende a situação, até a me acalmar, a me fazer a compreender com o olho, porque ela não fala. Então eu tenho uma conexão de olhar com ela, assim, né? A gente Você entende precisa- ela só olhando. Exato, só olhando, assim. E ela é muito expressiva, mesmo sem se falar, assim, muito expressiva. Então, são coisas que, putz, eu também não teria, Sim. se não fosse ela. Você buscou uma ajuda Né? externa de terapia? Sim, até hoje. Demorei também para buscar essa ajuda. O primeiro ano foi isso aí. Até final de Viver, 2022 foi empurrar mesmo, fazer o mínimo para ela. Até que eu falei, putz, eu preciso ultrapassar um pouco essa questão de culpa, do que eu poderia ter feito diferente. Eu preciso passar por esse ciclo da aceitação. E eu também não vou dizer que ele tá 100% ultrapassado. Acho que é um processo, né? Porque ela vai avançando, vão vindo outras expectativas para aquele estágio de vida que eu preciso ir matando essas expectativas e adequando a realidade dela. Então, é um ciclo também, né? Então, até hoje eu faço psicóloga, assim, não consigo mais me ver sem.
Isso te ajudou? Muito, muito. E também atividade física, né? Aí sim eu falei, putz, não, agora vai. Então, assim, fui me cuidar, assim, até de suplementação, de regulação de muitos Os pilares que a gente falou aqui já com outra convidada, né? De você se alimentar bem, você buscar atividade física e buscar saúde mental. E às vezes é uma ajuda externa. Tem um psicólogo, né? Um psiquiatra que vai te ouvir, vai te ajudar em outros aspectos. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, você começar a ver propósito, né? E no meu caso me ajudou muito, assim, quando eu comecei a me cuidar mesmo, sabe? A olhar pra mim. Então, acho que as mães de crianças atípicas tendem muito a focar na criança, né? Mas no final do dia, aquela história da máscara do avião, né? Você tem que colocar primeiro ela em você, senão você não consegue assessorar, sabe? E isso fez muita diferença. Então, hoje eu até falo, assim, eu tô no meu melhor momento de vida, assim, físico, mental, de saúde, com energia, que eu não tinha lá atrás, sabe? E você sente que você cuida melhor da Amelie assim? E, consequentemente, eu cuido melhor. E, pra mim, parte também de encontrar felicidade, obviamente, isso passa muito pelo parceiro que eu tenho. Isso que eu ia falar, porque, cara, você tem um parceiraço, que não é toda mulher que tem essa sorte de Super ter um cara pai, que né? tá Ele ali pra super pai. tudo, assim. Ele é um super pai, assim. Nossa, é lindo, assim, de ver. Ele é mesmo um super pai. E também, né, da gente ter encontrado essa dinâmica familiar que, putz, eu consigo parar, pra mim, ok. Né? Eu consigo, né, encontrar outros caminhos por aqui. Toca a tua vida, porque ele sabia que isso também me fazia bem. Tá no trabalho. Eu não vou né? falar nem rede de apoio, porque eu acho que pai não é rede de apoio. Pai é pai, né? Exato, Ele tem as mesmas obrigações da exato. mãe. Mas você também parece ter uma rede de apoio muito Tem, né? legal, Sua mãe. familiar e tudo mais. Tenho. Tanto do lado do Léo, assim, minha sogra que tá mais próxima, meus pais. Então, assim, tem sim. Isso ajuda pra caramba. Nos primeiros anos de terapia, na verdade, 2 vezes na semana quem levava era minha mãe. Pra sobrecarregar um pouco a gente, pra gente ter 2 dias na semana que a gente tava focado no trabalho. Tá. Então, né, depois que o Léo parou de trabalhar, isso não é mais necessário e a gente adequou. Mas sim, temos de final de semana, vira e mexe, minha mãe fica de final de semana, fica pra gente sair, fica pra gente dar uma distraída. Isso ajuda muito. Nossa, não sei o que seria sem. Se você não tivesse todo esse apoio à sua volta. Então, acho que é uma junção, assim, disso tudo, sabe? E aí você conseguir também se enxergar enquanto ainda mulher, profissional, pessoa, você ter ainda, conseguir, né, correr atrás dos seus sonhos, daquilo que você se olhar e se achar bonita. Autoestima, então acho que tudo isso, assim, a gente tende a deixar de olhar pra gente. Então a minha dica é, não pode, né? Você precisa encontrar formas de continuar olhando pra você, né? Pra você encontrar felicidade também em outras frentes. E assim, honestamente, hoje ela me traz muita felicidade. Sabe, aquela história de que às vezes nos maiores desafios a gente também encontra as maiores alegrias. Você imagina, ela andou com 3 anos e meio. Se vocês ficaram felizes, né? A Gabi vai logo ficar feliz. Quando eles andaram, imagina eu. É verdade. Não querer que eu não coloque a velocidade aqui numa balança, mas né? você esperou muito mais tempo. Imagina isso. Por isso, né? Você esperou então, mais, né? a alegria da Amelie andar seguramente foi maior do que a alegria de muita mãe que viu seus filhos andarem, sabe? Qualquer conquista pequena dela, ela tá fazendo xixi no vaso, ela se limpa. Você fala, agora limpa. Ela pega o papel higiênico, limpa, joga no lixo. É um marco Coisas muito que, assim, vibrante eu imaginava vocês, que eu não né? fosse chegar lá, né? Então, todo marco dela é muito comemorado, assim. Pra gente é uma... Nossa, eu não acredito, ela tá fazendo isso, né? Como ela tá evoluindo na comunicação alternativa, as terapeutas... Nossa, precisamos aumentar a carga dela de terapia de comunicação, porque ela tá conseguindo um monte de coisa. Ela foi no cinema outro dia. Ela foi no cinema, ficou o tempo todo no cinema, assistiu o Stitch lá, com 2 terapeutas dela, não precisou sair da sala. Ficou, obviamente, comendo pipoca, mastigando, mas... Então, são coisas que eu nunca imaginava. Então, isso também traz muita alegria, sabe? E aí, aos poucos, você vai encontrando, né? Vendo as alegrias, né? Nesse caminho. E eu percebo que você não tá muito focada agora no futuro. O que vai ser dele? Mas você tá vivendo Gabi, mais o... É difícil. Isso, o Léo me ajuda muito. Porque, de novo, acho que o homem, ele tem mais essa visão curto prazo, né? Eu fico olhando muito ainda pra frente o tempo todo. É um tema de terapia. Volta, olha pra agora. Vamos no agora. Você pensa em imaginar, puxa, o que você não vai viver, o que ela não vai viver, como é que vai ser da Amelie. Neto, sabe? Porque é uma grande Não vai besteira a gente formar, ficar projetando não vai... coisas muito distantes, porque no fundo ninguém sabe o que vai ser daqui 10 anos, E né? até o Léo fala, e às vezes quando você tá lá, é mais fácil do que você imaginou. Você imagina hoje, se o Mateu não andasse até 3 anos, você ia falar, não é possível. Mas eu vivi, e não foi tão um absurdo assim, sabe? Hoje, Então, quando você olha pra trás, você fala, aconteceu e eu dei conta. então, quando você tá vivendo ali, não é tão absurdo quando a gente... o peso é menor, como a gente né? fica almejando ali, né? Pensando, planejando. Então,
Acho que isso também é importante, mas também é um tema de terapia. O tempo todo, opa, volta agora. O que dá pra fazer agora, né? Como que a gente vai trabalhar agora? O sono, né? Outro dia eu cheguei surtada pra terapeuta. Eu falei, não aguento mais, eu nunca vou poder dormir à noite, não é possível. Não, calma, mas o que dá pra gente fazer? Vamos lá, vocês não dividiam antes? Vamos voltar a dividir? Que vocês pararam de dividir as noites e tal? Porque a gente se perde, às vezes, no dia a dia e é importante alguém que aterrisse, que, né, faz você olhar de outros ângulos. Então, a terapia, obviamente, ajuda muito também. Legal. Puxa, Ana, que bate-papo leve, né? E que bom que você conseguiu se reinventar num caminho que foi, eu tenho certeza, eu consigo me colocar no seu lugar e entender o quão difícil foi, mas como vocês estão fazendo de uma situação tão difícil que ela seja leve, né? Que vocês também consigam ser felizes como casal, ser felizes com a Amélie. Acho que vai ajudar muita gente que está escutando a gente, mães e pais, né? Ou talvez até pessoas mesmo que têm insegurança, né? Puxa, como é que eu lidaria se tivesse uma situação como essa? Por mais que eu acho que você não tem que pensar em tudo antes de ser pai ou mãe, né? Sim. Vai, né? Tem coisas que você vai ter que deixar. Se cuida, né? Faz tudo o que é possível, se cuidando, tendo uma gestação saudável como você teve, eu, a Mari também. Mas de frente de uma situação como essa, ter aí talvez um exemplo, né? Você é um super exemplo, Ana, de como enfrentar situações tão adversas de uma forma assim tão positiva como eu vejo hoje e encarando mesmo. A Amélie seguramente já é muito orgulhosa da mãe que tem, viu? E do pai também. Com certeza, ela tem um baita exemplo em casa. Fofinha. Ela é uma doçurinha. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. Né? Obrigada a vocês pelo convite. E quem está nos escutando, né, Mari? Não esquecer, a gente está no YouTube, no TikTok, no Spotify e também no Instagram, No né? Instagram. @café, calls e colo. Isso aí. E até o próximo episódio. Até o próximo.